continuidade ao trabalho celular. Nós estamos aqui nessa tarde para discutir essas questões de saneamento. Mas antes disso, a gente queria um minuto da atenção de vocês, que é uma homenagem que nós, funcionários da Prefeitura, vamos prestar ao seu Mar, esse legado maravilhoso que ele deixou para a gente, essa convicção que vale a pena a gente investir no meio ambiente. Então, é uma homenagem à pessoa dele, que nos faz muita falta, que para a gente foi uma pessoa muito querida, ainda é uma pessoa muito querida. Bom, depois dessa homenagem mais que merecida, naturalmente eu conheci ele pouco, obviamente, poucos meses trabalhando aqui no município, mas realmente uma pessoa impressionante, todos nós também sentimos pela perda dele. E esperamos hoje continuar o trabalho que ele começou. Eu acho que é um dos pontos importantes, ele é um ambientalista fantástico, a gente deve continuar esse trabalho, a prefeitura está continuando e a gente deve continuar também a partir do plano municipal saneamento básico, que é o objetivo hoje desta reunião. É a segunda reunião a respeito, vão ter outros no futuro ainda. Teremos ainda uma audiência pública no final e além de outros seminários como esses. Estamos na fase de diagnóstico. O que é o plano municipal saneamento básico que a gente está aqui hoje conversando? Ele é um documento de gestão, de planejamento, uma coisa que aqui no Brasil poucas pessoas têm costume de fazer o planejamento, né? Haja vista as obras, não queremos falar mal, mas as obras da Copa estão aí, né? O planejamento todos estourados, todos os prazos, tudo em cima da hora, então a gente está tentando mudar esse cenário na parte de saneamento. Nosso objetivo é esse hoje aqui, fazer um planejamento para o futuro. O Plano Municipal de Saneamento Básico que está sendo elaborado, ele tem um horizonte de 25 anos. Então não é uma coisa para hoje, não é uma coisa para amanhã, é uma coisa para até daqui a 25 anos. Nós vamos estudar tudo que existe, tudo que se projeta, tudo que se pretende, e aí chegar então no plano com todas essas metas, com esses objetivos, com todas essas partes. E a parte de saneamento que a gente trata especificamente são 4 vertentes. É o abastecimento de água, é o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e os resíduos sólidos, manejo e disposição final, tratamento e disposição. O plano municipal ele é instituído pela lei 11.445 e havia um prazo que venceu agora em dezembro de 2013 para que todos os municípios do Brasil tivessem seus planos desenvolvidos ou em desenvolvimento, no meu caso aqui de Santos Dumont, com pena de, se não cumprir esse prazo, de não receber mais verbas federais para saneamento. E a gente sabe que saneamento são obras bem caras, são obras que exigem bastante recursos, e esses recursos muitas vezes vêm de convênios e de outras formas, parques, inclusive em placa de saneamento, de fontes que vêm do governo federal ou via governo federal, através do governo do estado, mas que também precisam da autorização do governo federal. Então, esse plano é uma forma de vocês se gabaritarem para novas verbas para a área de saneamento, que é importantíssimo. O município sozinho, ele é o titular, a lei 11.445, ela é bem clara nisso, ela é um marco de saneamento por causa disso, ela definiu as titularidades do município em relação ao saneamento, mas a gente sabe que o município sozinho não consegue fazer o saneamento, ele precisa de verbas, ele precisa de orientações até do Ministério da Cidade, eles têm vários convênios, inclusive técnicos, de capacitação, então é interessante sempre que essa é impossível, na verdade, sem a aproximação do governo federal, sem a ajuda dele. Então,
esse plano é uma das exigências. Além disso, esse plano vai fazer exatamente o que eu falei, o planejamento. Ele vai ajudar a cidade a se organizar para os próximos anos, nos próximos 25 anos. Ele é revisto em termos de tempo pela lei de 4 anos no mínimo. E ele pretende criar todas as metas, todos os objetivos futuros para o saneamento, que é o nosso objetivo. Além disso, o plano ele exige a participação social. E essa é uma parte importantíssima, muito valorosa, que ninguém melhor do que a população local, a população que está ali sofrendo com os problemas, para saber exatamente quais são os problemas e ajudar a achar a solução. Nós somos técnicos, eu estou aqui hoje com a minha equipe, eu sou engenheira civil, a Ana Paula também é engenheira civil, o Rafael é geógrafo, a Sigrid que está lá na porta é arquiteta, urbanista. Então nós somos técnicos, nós sabemos a parte técnica, vocês sabem a parte da cidade, os conhecimentos locais. Então a gente precisa juntar os dois para chegar na solução ideal, para chegar na solução que vai funcionar, que vai resolver os problemas a longo prazo. É esse o nosso objetivo hoje aqui. Nós vamos começar com uma pequena apresentação, em que o Rafael vai iniciar e depois a Ana Paula vai continuar. Uma apresentação rápida, não vamos demorar, não é o objetivo a nossa apresentação hoje. O objetivo é o que vem logo após a apresentação, que é uma oficina, em que a gente vai dividir em grupos e a gente vai trabalhar com vocês, conversando, e justo para ter essas informações de vocês, esse retorno, como funciona aqui e como a gente está. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael, ele vai mostrar mais ou menos qual foi o cronograma. Nós tivemos aqui em novembro do ano passado, tivemos de novo em fevereiro, fazendo visitas técnicas, e agora estamos apresentando o diagnóstico. O diagnóstico ele é como se fosse uma fotografia. A ideia aqui não é fazer nada muito bonito, nada maquiado, nada. A ideia é ter uma fotografia real, para a gente ter noção real de como funciona o sistema hoje, como funciona o abastecimento de água, como funciona o esgotamento sanitário, para a gente conseguir soluções reais. Não adianta a gente também ficar querendo maquiar, querendo enganar, dizer que é assim, nem para mais, nem para menos. A gente precisa de uma fotografia realista, exatamente como é a situação, para a gente conseguir chegar a uma solução ideal. Então, eu passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a presença de todos que vieram, né? Como a Ana já mencionou e como já foi colocado, a importância desse encontro aqui, ela parte mais do público, né, do que daqueles que estão hoje apresentando. É importante a gente absorver o máximo de informações possíveis em relação à vivência da cidade, e por isso a gente está aqui apresentando parte do produto que já foi elaborado, tá, que é a itemização referente à caracterização municipal, e também o que está sendo elaborado no presente momento, vinculado ao diagnóstico. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem um cronograma, e também só é importante, antes da gente discutir esse cronograma, vocês receberam um folheto em que existem aí 2 blogs, na realidade, né, 2 sites na internet, em que esses materiais estarão futuramente disponíveis para vocês baixarem, analisarem e até mesmo dar o feedback para a gente em relação ao que está sendo apresentado. Então, tudo isso vai ser disponibilizado, a apresentação e os produtos que estão vinculados nessa apresentação. Então, como a Ana já colocou, no plano de saneamento, inicialmente a gente parte, onde estamos ali no verde claro ali, que é a etapa de caracterização. Na verdade, essa etapa já foi finalizada, né? A gente está apresentando aqui para vocês terem um entendimento de como isso foi produzido ao longo do tempo. A partir da caracterização, nós temos a visualização, né, e a elaboração do diagnóstico. Esse diagnóstico é exatamente como a Ana também estava colocando, é o retrato, né, o cenário hoje encontrado na cidade em relação ao saneamento básico aqui na cidade. A partir desse retrato, né, dessa primeira, digamos, impressão, nós conseguimos ter um entendimento das reais necessidades para a gente atender a população, né, de uma maneira mais ótima possível em relação ao serviço de saneamento. Essa etapa está vinculada ao amarelo, ao prognóstico. Então, na realidade, nós estamos exatamente no momento de transição. A gente está aqui justamente para iniciar o processo de fim do diagnóstico, onde nós vamos encerrar essa etapa, e por isso ela é importante, é agora que a gente precisa saber os problemas, porque depois disso nós vamos começar a propor, de fato, soluções. E a partir dessas soluções propostas, nós temos uma etapa de finalização, que é o próprio plano de saneamento municipal.
E aí, só para a gente voltar aqui um pouquinho no tempo em relação ao que nós produzimos para dar base para essa caracterização, foram produzidos, está um pouquinho claro, talvez não dê para a gente ver com tanta clareza, mas foram produzidas uma série de informações estatísticas e também informações espaciais, tá? Ou seja, mapas. Esses mapas, no caso, eles vão retratar exatamente o que o município é hoje, o que ele possui hoje. Uma dessas informações foram relacionadas ao transporte. A gente precisa saber como é que se dá a dinâmica das principais vias de chegada à cidade. A via de chegada à cidade é um grande atrativo para o chamariz populacional. Então a gente tem que entender como é que se dá essa dinâmica de transporte na cidade. Além disso, nós também elaboramos um mapeamento vinculado à densidade populacional no município hoje. Por que a densidade é importante para a gente pensar saneamento? A densidade ela se torna importante a partir do momento que nós entendemos que a oferta de um serviço, quando atingir um número maior de pessoas ao mesmo tempo, ela se torna mais eficiente. Então a gente tem que ter um entendimento da distribuição da população hoje, no território de Santos Dumont, para a gente saber onde é que existe uma maior concentração populacional, uma menor concentração. As ações que nós vamos propor futuramente também dependem disso. Áreas menos adensadas possuem certas soluções que não são as mesmas do que aquelas áreas mais adensadas. Então também fizemos um estudo vinculado à densidade. Também levantamos todo o aspecto político-administrativo, os distritos, a divisão territorial do município hoje, para a gente ter um entendimento político-administrativo que hoje a gente encontra em Santos Dumont. Um outro dado, e aí a gente tem uma clareza em relação à evolução populacional, nós levantamos dados populacionais desde a década de 90, dado do século passado, até 2010, para a gente ter um entendimento de como essa população hoje está se comportando. Como a Ana colocou, o plano de saneamento municipal, ele vislumbra atender até um horizonte de 25 anos. Então as nossas propostas, elas não podem ser entendidas à luz do que se encontra hoje no município. Se o município tiver um boom demográfico, hipotético no caso, eu tenho que daqui a 25 anos entender e visualizar esse boom para que a gente consiga atender essa população nesse ano, no caso 2038, que é o final de plano. Então, a gente tem que ter uma leitura sobre o comportamento da população, no caso a gente visualiza que a população de fato está em uma crescente desde a década de 90, e esse estudo vai permitir elaborar uma curva para a gente entender qual vai ser a população que vai se configurar daqui a 25 anos. Isso é importante para que a gente pense o saneamento, então, com o horizonte final em 2038. Perfeito? Bom, como eu estou sempre falando que a Ana já falou, porque ela adiantou algumas questões, mas de fato, a nossa primeira visita aqui, nós fizemos algumas visitas, a nossa primeira visita técnica, no caso, nós também não estamos só na caracterização discutindo aspectos estatísticos ou mapeados, ou baseados em mapa. Nós também fizemos todo um levantamento vinculados ao turismo local, aos aspectos culturais e históricos da cidade. Isso porque vai subsidiar o entendimento de como essa população também lida no tempo com os eventos que aqui acontecem. A ocorrência de um evento específico pode, por exemplo, aumentar em determinada parcela do tempo um número muito maior de pessoas. Por exemplo, o carnaval. O carnaval é um atrativo de pessoas e isso repercute diretamente no saneamento. A gente também tem que ter essa noção de que a população ela também está vinculada não só aos aspectos sociais e econômicos, mas também aos culturais e históricos. Partindo um pouquinho para os dados físicos também, para a gente sair um pouco de dados socioeconômicos, nós desenvolvemos alguns mapeamentos vinculados à altimetria outros dados vinculados à geologia e à geomorfologia local. Por que isso é importante para saneamento quando a gente pensa em caracterização? A instalação de qualquer equipamento, e aí quando eu digo equipamento, estou reforçando a ideia dos equipamentos vinculados ao saneamento, eles têm que respeitar a configuração territorial. Como é que hoje a gente tem, qual é a configuração morfológica, a morfologia aqui do nosso município? Nós temos aqui o que nós encontramos no ambiente de mar de morros. Esse ambiente ele vai contribuir para a detonação de uma série de fenômenos, por exemplo, vinculados a alagamentos, enchentes pontuais e transbordamentos de rios.
movimentos de massa. Isso deve ser entendido para que a gente também pense, por exemplo, os aspectos vinculados não só à água e ao esgoto, mas também aos resíduos, né, ao lixo e à drenagem. Todos esses elementos se tornam extremamente importantes para a gente pensar o saneamento local, e isso também foi desenvolvido. Esse é um produto, né, a gente olha, está tudo verde aí, é um produto vinculado à prioridade da conservação da fauna, é um produto vinculado ao zoneamento ecológico do Estado de Minas Gerais, então é um produto estadual, que apresentam áreas de, teoricamente, maior importância para a preservação faunística, né? A gente está hoje aqui numa área, evidentemente, na região da Zona da Mata, e aí entender o comportamento e o surgimento de algumas espécies endêmicas reforça a nossa necessidade de pensar a paisagem do município, né? Hoje, por exemplo, aí são apenas alguns, né, dos animais que hoje já se encontram em extinção, né? O muriqui do norte, o bugio marrom, a jararaca de alcatraz, o gavião pomba, né? E aí vocês podem ter avistado mais ou menos esses animais aí na cidade, mas é que cada vez mais existe uma redução vinculada às espécies de fauna. Isso pode ser explicado, pode passar, nesse próximo slide, né? A gente tem a dimensão de como se dá a classificação de uso e ocupação aqui no município. Só para vocês entenderem, aí a gente está vendo a forma do município, toda essa área mais esbranquiçada, meio acinzentada, ela está associada a áreas vinculadas à agricultura e pastagem. Então a gente percebe um predomínio, né, no centro-oeste, desse tipo de cultura, e isso é extremamente importante para a gente pensar o saneamento, por exemplo, quando a gente começa a pensar a disponibilidade hídrica no município, né? Hoje a gente tem aqui uma série de aquíferos, né, uma série de captações que são utilizadas para o abastecimento de água da população. Se nós começarmos a não respeitar a proteção desses fragmentos florestais, por exemplo, tanto a qualidade da água ela diminui, quanto a vazão disponível também diminui. Então é importante a gente ter um entendimento, né, integrado de todas essas variáveis para a gente pensar o saneamento. E isso, mais uma vez, foi discutido ao longo da caracterização. O outro elemento que é importante a gente ter um entendimento de que foi contemplado são os processos minerários. Os processos minerários, eles são, na realidade, glebas ou lotes, tá? Fundamentalmente de exploração mineral, né? O que a gente está vendo aí, toda essa área azul no mapa, são áreas que estão atualmente sendo pesquisadas para a exploração mineral. Por que isso é importante? A mineração está associada à utilização de certos poluentes, né? A gente tem que ter um controle de quais são essas explorações, quais são os materiais que estão sendo explorados, para a gente pensar, inclusive, a nossa qualidade da água no município, né? Não é que essa água não pode ser tratada, só que a piora, né, e a degradação da qualidade da água pode detonar custo, implementar em custo para o tratamento dessa água. Então, evidentemente, a gente tem que pensar que esse tipo de ação pode detonar, por exemplo, uma série de piora da qualidade da água. E a gente tem que ter atenção também em relação aos processos minerais. Evidentemente, o outro aspecto que a gente passa a ler com bastante atenção é o aspecto da hidrografia. Aí a gente está visualizando, na verdade, isso aí é uma bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, né? Nós somos aqui contribuintes da bacia do Paraíba do Sul, e a gente tem que ter a dinâmica de como esses rios se comportam até a sua foz, lá no norte do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente também começa a pensar que o município não se isola nele mesmo. Os rios que passam hoje em Santos Dumont, eles vêm de outros municípios, né? E mais do que isso, muitos dos rios que também passam por aqui continuam para outros municípios. Então, todo o aspecto vinculado à poluição vai ser, de fato, delegado para um outro município mais ajusante, ou seja, mais próximo da foz do rio. É importante, mais uma vez, a gente ter a visão integrada de como se dá essa dinâmica. E aí, não está dando para ver realmente com muita clareza, mas foi elaborado também todo um levantamento hídrico aqui no município, né? Os córregos, os ribeirões, os rios, para a gente ter um entendimento de como se dá essa dinâmica hídrica e fazer o controle da vazão do rio. Eu tenho que saber como é que esse rio se comporta ao longo do ano, né? Como é que essa vazão, ele enche muito, ele não enche, ele é perene ou não é perene. Então a gente também faz esse levantamento ao longo da caracterização. Outros dados, e aí voltando mais uma vez para aspectos socioeconômicos, nós também fazemos uma leitura vinculada ao IDH e renda do município, para a gente ter um entendimento de
como está se dando economicamente essa população. Né? A economia está vinculada justamente a uma série de gastos e uma série de serviços disponibilizados vinculados ao próprio município. Então a gente também faz uma leitura de quais são os serviços mais essenciais, ou que existe um maior predomínio, no caso, no município. A gente faz um levantamento da distribuição da pobreza aqui dentro do município, justamente para a gente pensar da melhor forma possível a oferta de alguns serviços. Outros dados vinculados à educação também são levantados, né, como está se dando a educação hoje, quais são os programas de educação básica e educação ambiental, né, que existem no município, quantas são as escolas, quantos são os alunos matriculados, quantos são os professores, isso também a gente levanta ao longo do nosso trabalho. A saúde e a longevidade da população ela é interessante para a gente pensar justamente como essa população hoje está vivendo, né? Quanto cada um de nós hoje vive. Lembrando que viver mais não quer dizer viver melhor. Né? É um dado que a gente tem que sempre estudar bastante, discutir bastante, porque a qualidade de vida está associada ao entendimento da saúde. E aí, nós fazemos também um levantamento dos tipos de, pode até passar, dos tipos de enfermidades, né, que acontecem hoje no município. É importante eu ter um entendimento de se a população está doente ou quem está ficando doente, a qual doença ela está vinculada. Eu tenho que ter esse entendimento para saber, são doenças que estão associadas à água e esgoto? São doenças que estão associadas, por exemplo, ao consumo exagerado de agrotóxicos no campo? Né? Muitos municípios reclamam, por exemplo, do aumento da incidência do câncer na área rural. Isso tem que ser pensado para a gente pensar, mais uma vez, e reforçar o nosso discurso no saneamento ambiental, e não no saneamento básico, simplesmente por ele. Aí, mais uma vez, a gente também levanta dados vinculados à mortalidade. Pode passar. E agora, isso aí foi só um espelho rápido de alguns dos produtos, né, não estão nem todos apresentados aí, do que já foi elaborado na etapa de caracterização. Essa etapa é que vai dar base para a gente começar a discutir mais a fundo as estruturas de saneamento hoje encontradas aqui no município. E aí, para começar a discutir cada uma dessas esferas de saneamento básico, eu chamo a Ana Paula para ela começar a explicar cada uma dessas vertentes. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula de Carvalho. E antes até de começar a falar sobre cada um dos segmentos de saneamento pelo qual o Plano de Saneamento vai abordar aqui do município, eu gostaria de observar que essa participação social que a Ana se referiu no início, o principal começa agora. Não adianta eu começar a entrar e falar das partes técnicas de abastecimento, de água, se às vezes as pessoas que estão aqui não entenderem meu linguajar. Eu que tenho que entender, como técnica, qualquer tipo de, vamos dizer, de manifestação que as pessoas, olha, meu bairro está assim, meu distrito é de outra forma. É a partir daqui que a gente começa a real participação social. As pessoas que participam disso, quer dizer, enquanto população, não podem nem precisam necessariamente ser pessoas capacitadas com saneamento, e sim nós capazes de entender o tipo de problema, situação, cenário que existe em cada uma das localidades. Então, se o caso fale alguma palavra, olha, eu não sei o que é drenagem, eu não estou entendendo o que é ser aquilo, eu peço que nesse caso de terminologia até me pergunte na hora, para que eu possa ser mais específica e mais objetiva na explicação, até mais clara na explicação, mas também no momento que houver a oficina, não se fique assim envergonhado, olha, mas eu não sei o que é isso, fale. Às vezes teve uma palestra que foi muito interessante, que aconteceu, acho que foi em Mesquita, que foi uma moça que falou muito engraçada. O engenheiro estava sentado, nosso, o Hernani, estava sentado, ela falou assim, bem, mas em frente à minha casa, ainda que passe água suja, tem peixe vivo. Aí, bem, então já sabe que, vamos dizer, não é aquela localidade a origem da poluição, porque se já fosse uma coisa mais crítica, não teria nem peixe. Então, às vezes uma análise, uma palavra simples, uma coisa, isso não tem importância, talvez para a gente, enquanto diagnóstico, tenha muita importância para a observação do saneamento. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma. Nós estamos visitando a uma cidade como se você estivesse indo a um médico, tá?
Se a gente observar um sintoma errado, ou se vocês falarem, maquiarem também, de uma certa forma, o cenário vai exagerarem para mais ou exagerarem para menos, o que acontece com o médico? Ele não vai dar a receita certa da tua doença. Vai dar um medicamento para uma outra doença, não para aquela que você tem. Então, esse diagnóstico é justamente isso, é uma consulta de um médico. Então, este é o momento de falar quais são os sintomas reais, o que está acontecendo em cada lar, em cada região. Então, eu vou começar a explicar, vamos dizer, o que nós observamos antes de cada observação, o que significa, vamos dizer, aquele segmento de saneamento. Bem, vamos começar com a questão do abastecimento de água. Eu vou aqui um pouco mais próximo, eu sempre fico próximo da tela. Bem, eu resumo sempre em 3 partes. Captação, né, pegar água de um rio ou então de um poço, tratar, né, existem várias formas de tratamento, né, então vamos tratar até chegar aqui e depois dessa água vai ser reservada, vai ser distribuída de forma igual a cada uma, vamos dizer, das edificações, das casas e dos prédios. Então, o abastecimento de água é isso, em resumo, uma captação de uma água, um tratamento e a distribuição. Então, esses são os termos: captação, tratamento e distribuição, importantes para a água. E o que nós observamos também a nível dos dados que são do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, que é uma informação que é levada pela própria prefeitura, no caso esse aqui, desculpa, é IBGE, perdão, eu peço desculpas em relação a esse equívoco. E o que acontece? O IBGE é feito de que forma? Ele vai à casa de cada um, a pessoa que faz o censo, ela vai à casa de cada um e a pessoa dá a resposta que quer. Então, o que essa pessoa disse? Ela disse que 87%, quase 90%, tem um abastecimento de água por uma rede geral, 6% ela é por poço ou nascente fora da propriedade e 5% essas outras formas, tá? Agora, observe o seguinte, isso é o que a pessoa diz. Ela diz o seguinte: a água chega na casa dela. Necessariamente, existem alguns lugares, não é o caso daqui, que aqui existe uma estação de tratamento de água, então a água vem tratada, mas existem muitos lugares que a pessoa fala: sim, eu tenho abastecimento, mas isso não significa que aquela água é tratada, tá? No caso aqui, nós temos, vocês vão ver mais adiante. Bem, essa é a situação de abastecimento do município. No caso, existe uma captação, ela vai para uma elevatória, existe essa estação de tratamento de água, um reservatório que vai para essa malha urbana daqui. Nós também visitamos diversos poços e tudo mais, eles também estão mapeados. Como eu falei, isso aqui é uma coisa mais simples, com apresentação, mas também os poços todos foram mapeados. Bem, aqui tem as imagens, né? Esse daqui é o sétimo, que é o Rio Pinho, né? É a captação. O antigo João da Serra, né? O novo. O Poço da Usina, na verdade. Patrimônio da Serra. Córrego Pedro Alves e o Poço da Francesa. Todos esses lugares foram visitados e levantadas informações necessárias para que a gente possa, e significativa para o diagnóstico, tá? Isso. Então, o que se resume naquele desenho seria a captação do vinho, a estação de tratamento de água e depois as formas, né? O decantador, o filtro e o reservatório para a distribuição, breve distribuição. Esse daqui é a ETA, né? Que é justamente tem o reservatório lá. Esse é o outro reservatório que fica na água espraiada, né? E ele é através de um poço, o reservatório vai para aquela região, para aquele distrito. Também tem o reservatório Patrimônio da Serra, né? Que também é um poço de acionamento manual. Ele tem um reservatório e é distribuído para o entorno a ele, para a região, a urbana de entorno. E o Poço Francesa, que também é no bairro Francesa, ele segue essa mesma questão. Poço com
uma reservação e a distribuição. E esse distrito João da Serra, ele tem 2 poços, é só um reservatório e a distribuição para aquela região ali. O poço usina, também o poço de acionamento manual, o reservatório e a marca urbana. Existem outros reservatórios que eles seguem essa mesma questão, e depois eles sempre distribuem para uma região, né, que é o Cidreira, Distrito Dores do Paraibuna, Distrito da Conceição de Formoso, todos esses locais. Aqui realmente Santos Dumont ele é rico nessa questão de água subterrânea, né? Distrito da Mantiqueira, né, o Campo Alegre, e tinha mais um que o Parque das Dores, né? E o Campo Alegre Dores, tá certo? Bem, o esquema típico de esgotamento sanitário é o inverso da água, né? Enquanto a água a gente tira de um lugar só, trata e distribui para uma série de pessoas, o esgoto é o contrário. Você capta de todos, quer dizer, coleta no caso, né? Coleta vamos dizer, da parte urbana toda, ele é tratada até a parte mais sólida dele, e ela volta de novo ao corpo hídrico, né? Ou é um rio, ou é um mar, ou é um outro corpo hídrico. Então ele é o caminho contrário. Pelo IBGE, que é aquela questão, as pessoas respondem o que acontece na cidade, é dito da seguinte escala, que 70% praticamente, ela tem uma rede geral de esgoto. Isso significa, o esgoto, eu apertei a válvula, saiu aqui de casa, né? Necessariamente, nem todas podem estar sendo tratadas ou não. Aqui existe uma área com tratamento de esgoto, né? Mas também quando nós falamos planos de saneamento, é para a cidade como um todo, seria área urbana, área rural, isso tudo é verificado, tá? E é levantado. Então, aqui mostra alguns lugares onde o esgoto é jogado in natura, mostrando justamente que não existe esse tratamento, quer dizer, os domicílios fazem e jogam direto ao rio, alguns lugares significativos que nós estamos levantando. Isso é uma observação que, quando houver a dinâmica, que é importante que as pessoas falem. Olha, além daqueles da fotografia, tem no teu bairro, tem ali, esses são pontos importantes para que a gente possa verificar e mostrar ali. Oi? Essa aqui é a estação. Essa aqui já é a estação de tratamento de esgoto que existe, que já mostra uma aguinha mais limpa de volta. E ela está em construção. Mas esse é o objetivo, está em construção agora, né? Pela própria Copasa, certo? Que é aquela que fica mais achada da cidade. Né? Então é essa que está construindo, e é isso que está acontecendo. Para quem ainda não passou lá, tem umas imagens, né? Justamente dessa. Inclusive, ela tem tratamento de tumor dela mesma. Bem, a drenagem. A drenagem é um outro segmento muito importante do saneamento. Por uma grande razão. Na verdade, ele é um elo de ligação entre todas as áreas de saneamento. Você com uma drenagem e um problema, por exemplo, equivocado, quando tem uma enchente, por exemplo, e tem uma água que é justamente do manancial, um lixo perto, você tem a contaminação. A mesma coisa com o esgoto. Então, a drenagem, ela é trabalhada também, ela é observada, porque nós temos que trabalhar o plano de saneamento nos 4 segmentos. Então, isso tudo é observado, é feito levantamento de chuvas em toda a região, geralmente, e é analisado. Tá? Nós verificamos que existe um período bem grande até de seca, entretanto, existe uma época maior de chuvas, pelo qual também analisamos, vamos dizer, o que está acontecendo, qual é a característica da cidade em relação a essa sazonalidade das chuvas. Tá? Quando enche rio, existem pontos, é verificado isso junto à Defesa Civil, se existe um plano de contingência, isso tudo é levantado para ver o que acontece. Bem, e diante esse índice de chuvas e até a topografia, nós chegamos a algumas pequenas bacias que são utilizadas para o nosso estudo. Não foi a GEVAP ou qualquer outro órgão que disse, olha,
é isso daí. Não, isso aqui é uma coisa do nosso, vamos dizer, para o nosso trabalho, uma regionalização pelo qual nós botamos aquele rio que ficaria ao fundo daquela região como o nome até da bacia, por ele ser, vamos dizer, o que vai recebendo as águas dali. E por que isso é importante, por favor, Ana? Muda. É justamente para poder vislumbrar esse tipo de esquema ou qualquer outro esquema de drenagem, né? O esquema normal na área urbana é você ter bocas de lodo, posto de visita para a limpeza do sistema, né? A condução dele, da tubulação, a rede, que vai geralmente também para um outro ponto hídrico. Agora, uma coisa bem importante, que a gente verifica também no entorno. E nós verificamos que a maior parte do entorno de Santos Dumont, ele é desmatado, ocasionando alagamentos em regiões da área urbana. E qual é a importância de uma cobertura vegetal ao entorno de uma cidade? Bem, é o seguinte, eu gosto de dizer, mostrar de uma forma até técnica, mas eu acho que todos conseguem entender. A cobertura vegetal, quando você tem um topo de um morro, umas árvores, o que acontece? Vai cair a chuva. Porque a chuva que cai ali, cai aqui também no centro, né? Está caindo a chuva igual ao mesmo tempo. Então o que acontece? Ela bate na árvore, a folha segura, a terra segura a água, então ela infiltra boa parte pelas raízes e aquela parte que vai até circular, vai escorrer pela superfície daquela floresta, daquela mata, daquele ambiente com plantas, ela também vai o quê? Vai atrapalhar a velocidade, vai diminuir a velocidade daquela água, dando tempo para que a chuva que caiu sobre a cidade escorra. Então é um trabalho em conjunto. A drenagem não é só uma questão de você colocar dutos e conduzir toda a água. A drenagem é observada, toda a parte de cobertura vegetal, porque ela tem significância para este tempo. Enquanto um escoa, o outro ainda nem chegou. O que geralmente acontece quando alaga é que todas as águas chegam juntas ao mesmo tempo. Ela corre do mais alto para o mais baixo, a chuva está acontecendo ali e não existe o tempo para o escoamento da mesma. Tá? Bem, já na questão dos resíduos sólidos, né, existe a questão do lixo, ele é reciclado hoje, ele deve ser reciclado. Então ele é separado entre orgânico, o composto orgânico, ele é composto orgânico, vai para a plantação jardim, existe uma usina de triagem, aterro sanitário, churume. Mas o caso específico aqui de Santos Dumont, não é esse, é a próxima. Não, deixa eu pular então, que eu mudei um pouco como eu costumo falar, deixa eu voltar a fala. Perdão. Bem, e aqui é o sistema do material de consumo. A pessoa vai no mercado, compra, ela consome, ela joga o lixo fora, ela vai acondicionar. Esse ato de acondicionar, de disposição do lixo, é uma coisa muito importante também para a drenagem, assim como para a água, porque você coloca, tem a chuva, aquele lixo é levado. Então, nessa questão, quando a gente está no plano de saneamento, vendo a questão de resíduos sólidos, nós vamos nos preocupar muito com o acondicionamento, a forma com que ele é coletado, os tratamentos, se vai bater no sanitário, se não vai, se ele hoje vai ter uma usina ou não, porque hoje a gente não pode mais dispor para qualquer local o lixo de uma forma geral, nós só podemos botar o rejeito, porque a lei de saneamento de resíduos sólidos, que vence agora em 2 de agosto desse ano, ela diz que você só pode levar para o aterro sanitário rejeitos. Então, o material que seria reciclado não pode mais estar sendo lá. Então, todas as cidades vão ter que rever ou até mesmo fazer os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Até uma questão, a AGEVAR está abrindo, assim como fez para a questão do plano de saneamento, para esse plano de gestão integrada de resíduos. É uma coisa bem importante, caso não tenha que se inscrever para fazer. E esta que é a importância. Hoje, esses dois estão proibidos, né? Só vai poder existir a partir de agosto o aterro sanitário. E o aterro sanitário tem características específicas. Então, além de ser a forma mais adequada de
disposição, o terreno ele é preparado, existe uma impermeabilização do solo, o churume ele é coletado e tratado, né, ao seu tempo, prevê uma cobertura, né, diária daquele resíduo, assim como a captura de gás. Tá? E uma coisa que foi muito interessante, que nós encontramos um guia de orientação dos governos, para os governos municipais, feito pela FIAM, o GEMUC, né, o DPET, que é uma cartilha de aproveitamento energético. E nela nós conseguimos verificar o comportamento das cidades, né, diante a característica do tipo de lixo. Bem, você vê que todos os mapinhas são similares. Oi? Tá. Então, de qualquer jeito, o que acontece? Existe o trabalho, ele justamente existe de coleta seletiva e, no caso dos resíduos, todos têm um comportamento igual. E nós notamos que, no caso dos resíduos sólidos, a dominância sempre é de matéria orgânica. Bem, e o que a população responde quando chega o IBGE? Fala o seguinte: seu lixo é coletado? Sim, meu lixo é coletado. Aí as pessoas não querem saber se é coletado por um sem rabo, se é alguém que vai de forma indevida, ou se é a própria prefeitura ou o administrador daquele serviço que estejam fazendo. A outra parte, que é muito comum, ela bota junto com a limpeza urbana, mas também existe na parte principalmente rural a queima na própria propriedade do material. Bem, e hoje no município, o que nós verificamos? Primeiro, o município possui veículos de coleta de lixo, existem os pontos de coleta seletiva, pontos de entrega, disposição voluntária, né, de entrega voluntária de resíduos recicláveis, administrados através de uma cooperativa, né? E existe toda a sinalização sobre a questão de resíduos, mas ainda existe muitas vezes comportamento inadequado da própria população em relação aos resíduos, conforme a gente pode até verificar no desenho abaixo. Então isso aqui também ainda é vital. E o lixo efetivo final, o rejeito final, está sendo encaminhado a Vital Engenharia que fica em Juiz de Fora. É um aterro sanitário. O mapinha não vem? Bem, no mapinha, sim, senhor. Só uma perguntinha, os aterros feitos em terra mesmo, ele não é considerado resíduo sólido e restos de construção? Só uma dúvida. Não, pois é, eu tinha preparado um mapinha que falava sobre esse resíduo de construção. Eu acho que eu tenho um desenho. E desaterros. É o nosso maior problema, né? Desaterros. Sim. O mapinha, ele não está aqui. E o que acontece? Aqui, só um minutinho. Eu vou conseguir abordar melhor esse tema. Bem, o que acontece? Aqui em Santos Dumont, nós temos algumas princípios, assim como existe da água, que é mostrado lá, olha, é captado no tal rio, reservado em tal lugar e encaminhado, nós temos algumas questões. Por exemplo, a questão dos resíduos de construção civil. Os entulhos, eles estão sendo dispostos, em sua maioria, pelo cidadão de forma errada. E, com isso, existe só um telefone, a administração pública municipal, que faz essa coleta. Bem, em relação ao lixo comum, que é o doméstico e urbano, assim também como as podas e tudo mais, ele é acondicionado na própria geração, pelo próprio cidadão na sua casa, ou então pelo agente de limpeza. Ele é coletado por esse caminhão pertencente à prefeitura e ele é levado ao aterro sanitário de Vital. Já os resíduos de grandes geradores, quando eu falo isso, são indústrias, fábricas, elas mesmas estão seguindo a legislação do Estado, no momento. Então elas geram e elas são responsáveis pelos seus próprios resíduos. Já o resíduo de serviço de saúde, existe todo um manejo interno feito com um plano de gestão de resíduos de serviço de saúde pela própria Secretaria de Saúde. Então aí existe uma separação
nos seus estabelecimentos de saúde, onde existe uma empresa específica e capacitada, que é a CISP, na verdade é um consórcio entre municípios, que a CISP é um consórcio, para a coleta desse resíduo. Ela é levada para uma usina, onde é incinerado esse resíduo e depois é dado o destino final das suas cinzas à própria Vital. Tá? Bem, o senhor perguntou dos aterros. Hoje os aterros, como a Ana botou, isso aqui são as 3 formas de aterros que existem. Só uma aguinha. Essas são as 3 formas de aterro que existem. O lixão, há bastante tempo, ele é uma coisa que está todo mundo querendo erradicar. Porque ele contamina tudo. Ele contamina lençol freático, existem os animais, os vetores. Existe a questão dos animais que ficam ali, que não é só urubu, são os ratos, moscas, garças, inclusive, que se alimentam e se tornam também um agente de contaminação, porque aquela água ou aquele pasto que está ao lado, que vai receber aquela água, muitas vezes é do animal, da carne que nós vamos comer. Então é uma contaminação grave. Então por isso que o lixão ele está sendo erradicado, principalmente em áreas como a área da zona da Mata Mineira, tá? O aterro controlado, para ele ser controlado, ele tem que ter ações e atividades de mitigação. Então significa que aquele lixão que ali estava, ou de remediação, tá? Aquele lixão que estava ali anteriormente, ele tem que ser envolvido, tem que ser aterrado, tem que haver a captação daquele gás, e aquele churume que agora está descendo, ele passa a ser tratado através do sistema. E ao lado dali ou em outro lugar, é feita uma nova cela já seguindo todos os requisitos de um aterro sanitário. Então, a partir do dia 2 de agosto desse ano, e é um projeto que não é só a nível federal, mas é a nível estadual também, porque existe o programa Minas Sem Lixão, aqui em Minas Gerais, que também ela corrobora com esse posicionamento que a partir de agosto todos têm que trabalhar nesse sentido. E é nisso que é importante, assim como hoje nós estamos fazendo aqui, justamente apresentando esse plano municipal, que tem fases. Primeiro foi apresentada a caracterização, hoje nós estamos no diagnóstico, depois vão ter as proposições e que a gente vai discutir com a sociedade, soluções, porque não somos nós que vamos dar as proposições, são vocês que vão apresentar aquela demanda através da análise do diagnóstico de hoje, tudo mais, vocês que vão dizer como tem que ser, e a mesma coisa é com resíduos no aterramento. O aterramento hoje é a solução mais procurada, desde que ela seja feita de forma sanitária, tá? Eu acho que tem... e a gente agora já parte justamente para essa dinâmica. Então vamos dividir pelo menos em 3 grupos, né, Ana? Um na frente, um lá atrás, um aqui, né? Um aqui no cantinho, já está mais ou menos dividido assim, né? Tem um grupo lá atrás, aí vai ficar com quem? Vai ficar... Sigrid de lá, Rafael aqui e eu aqui. Aí a gente discute esse assunto. Agora tem um dos bairros que vai ficar com quem? Comigo? Tem alguém de São João da Serra? Aqui? Não? Então vamos fazer só um grupo da 7. Então, tá? 3 grupos. Que aí a gente vai e começa a fazer essa discussão. E qualquer outra dúvida, gente, para... e vamos discutir, vamos tirar as dúvidas nesse momento. Né? Explicar isso aqui antes. Bem, esse é um formulário para que todos, né, preencham, e ele faz uma pesquisa sobre o saneamento, onde a água, esgoto, drenagem e limpeza urbana, eles são analisados. Tá? A limpeza urbana é limpeza e manejo, não é só a varrição da cidade e tudo mais. Além disso, a questão da coleta do lixo, para onde está sendo levado. Bem, vocês têm algumas informações aqui que vocês podem anotar, ou arriscar, né? Olha, a situação é que realmente a água tem intermitência. O que é intermitência? É porque falta às vezes tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, preenche o que vocês acontece na realidade da sua região, do seu bairro, do seu vizinho, para que a gente possa ter uma visão geral do que acontece. Que eu costumo dizer
que, por exemplo, a pessoa, quando a gente vai fazer as visitas técnicas, como a gente tem feito na cidade, tem uma observação sobre a cidade. Mas quem vive ela tem um outro olhar. Por exemplo, quem olha para essa região, talvez não esteja vendo que ali atrás tem um microfone. Ou quem vê dali, não vê a televisão ou as bandeiras. Então, são formas diferentes de ver. Eu estou olhando talvez com um olhar técnico, buscando algumas questões, mas vocês têm aquele anseio de cidadão sobre expectativas que nós precisamos absorver esse conhecimento de vocês para que a gente possa realmente ter um diagnóstico real do que está acontecendo. Tá certo? Então vamos dividir os grupos. Se alguém quiser complementar com mais alguma informação, essa é uma hora importante. Bem, o meu grupo, ele abordou, até estava falando agora novamente sobre isso, só para esclarecer mais um pouco, um grande problema sobre a questão do desaterro que acontece toda a margem do rio Poços, em vários pontos, e sendo que um deles próximo à BR, em uma ocasião, ela chegou a soterrar, ou, na verdade, dificultar o caminho das águas desse rio, uma quantidade significativa. Bem, também foi falado da questão do bairro Vila Esperança, problemas de drenagem e esgotamento sanitário, na questão de insuficiência. A questão também, próximo a 747, é um problema significativo de drenagem. E também foi falado sobre Nova Dores, um bairro que foi criado depois da criação da barragem, de Nova Dores. Então existe um problema ali efetivo, que quando as águas dos poços que existem lá não são suficientes, existe uma outra captação que encaminha água para aquela região, mas é uma água contaminada, sem tratamento. Então isso foi abordado, e também nessa mesma região, na praça, um problema significativo de drenagem, em momento principalmente de chuva, com refluxo da água. Tá? E foram também nos apresentadas algumas fotos sobre essa questão. Bom, pessoal, em relação ao grupo aqui da frente, dentre os 4 grandes temas do saneamento básico, o que mais foi debatido de fato é o problema associado à drenagem. Foram vários os bairros indicados onde existem problemas pontuais, sejam eles pequenos alagamentos ou grandes alagamentos vinculados aos problemas referentes à drenagem. Então, São Sebastião da Ponte Preta, Graminha, Antônio Afonso, enfim, o bairro onde existe a Pedreira, na realidade, Santo Antônio, na realidade são várias as áreas onde devem ser, e nós iremos fazer isso com certeza, devem ser analisados referentes ao tema drenagem. É o tema que foi debatido aqui de maneira mais sensível. Também, seguindo esse tema de drenagem, outro problema foi vinculado ao tema do esgotamento sanitário, que, por conta das vezes, a rede ser compartilhada entre as águas pluviais e a rede de esgoto, você acaba detonando vários problemas associados à saúde. Se a gente estava falando de alagamento antes, se a gente começa a ter o entendimento que essa rede é compartilhada, na verdade não é alagamento de água, é alagamento de outra coisa. Então, assim, isso na realidade vai provocar problemas sanitários graves na população. Então, isso também tem que ser entendido como um grande problema aqui do município. Em relação ao lixo, a gente discutiu um pouco como é feito a limpeza aqui no caso da sede municipal e nas áreas rurais. Foi indicado que na área central é feito uma vez a passagem do cabelo, uma vez
por dia e nos bairros são feitas 3 vezes na semana, só que o grande problema, mais uma vez, na realidade, está associado à população, que tem o próprio desconhecimento e hábito de colocar esse lixo, esse material a ser coletado, em horas indevidas, né? Então, se o caminhão passa meio-dia, eu vou lá e coloco o lixo meio-dia 20, e o lixo vai ficar 24 horas quase nas ruas, provocando mau cheiro, população canina, no caso, aí, rasgando os sacos. Eu tenho uma série de problemas vinculados ao lixo, então é um problema estético, mas também é um problema sanitário que deve ser combatido. Em relação à água, não foram verificados grandes problemas vinculados à distribuição. Falta de pressão em algumas áreas mais elevadas, mas que são avisadas pela própria empresa, né, a Copasa aqui. Em relação à área rural, também foi discutido bastante a questão do desperdício, né, que por a água não ser hidrometrada e não ser cobrada, no caso, existe um problema sério do desperdício vinculado a essa água. Então, evidentemente, isso tem que ser pensado também, isso vai ser comentado por nós na etapa de programa. Já vou finalizar aqui, já estou finalizando. A Cirlei colocou aqui, estou expondo dele, a Cirlei colocou aqui uma preocupação dela em relação ao tema de lixo, em relação aos equipamentos, aos resíduos eletrônicos, né? E também, como colocado pelo secretário de Obras, a questão dos pneus. São problemas específicos, mas que demandam uma certa preocupação, porque, teoricamente, cada vez mais é um resíduo que tende a crescer, é um resíduo que tende a ser, muitas vezes, aproveitado, mas apesar que existe essa condição, mas foi uma contribuição que o lixo, tanto eletrônico quanto o lixo vinculado aos restos, né, de pneus usados, é bastante problemático. Então, essa foi basicamente a tônica aqui da discussão do nosso grupo. Todos os grupos deram informações bem homogêneas e o meu grupo não foi diferente. Quanto à água, foi informado que atende em qualidade e quantidade. Quanto ao esgoto, foi informado que está sendo cobrado há 3 anos e ainda não há rede completa, sendo muitas vezes lançado direto ao rio sem rede coletora. E lixo, a coleta de lixo é regular, mas ainda há problemas quanto à educação, pois o lixo é lançado em terrenos baldios e nos cursos de água. Também é lançado irregularmente. Drenagem, mesma coisa, tem alagamentos constantes e disseminados pela cidade na época das chuvas. Apenas esse ano já ocorreram 3 alagamentos, são informações que eu tive no meu grupo. É isso. Fala porque para ficar gravadinho. Obrigada. O alagamento, digamos aí, mas a prefeitura normalmente ela faz um serviço preventivo. A limpeza do meio, mas não tive, pelo menos eu ouvi a prefeitura fazer a parte dela. Fazer um serviço preventivo para amenizar quando prever a chuva. Então a prefeitura poderia, como representante da prefeitura, poderia cobrar do prefeito a limpeza do rio para amenizar esses alagamentos. Só a título de informação, talvez um amigo meu que teve a oportunidade de presenciar. A prefeitura iniciou a limpeza do rio no final do mês de outubro. Começou no final do mês de outubro, se estendendo até meados de dezembro. Nós limpamos 17.200 metros tanto do Rio das Poças quanto dos seus afluentes. A questão dos alagamentos que houveram foi devido à grande quantidade de chuva e lixo jogado pelos moradores ribeirinhos. Uma outra coisa que foi debatida no nosso grupo também foi as construções que avançaram para dentro do leito do rio, vamos dizer assim, tomando o ponto do lugar que era da água do rio. Isso é um problema, mas que a limpeza do rio foi feita, ela foi feita. Não, tem gente que
Se você não está acreditando na minha palavra, Não, tudo bem, mas eu não sei se boa tarde. Eu sou morador do bairro das Graças e fui nascido criado há 60 anos. Tem fundamento o que o cidadão acabou de falar lá em relação a, não estou dizendo a não limpeza do rio, mas devido ao alagamento, porque se começar a chover no Rio ou São Paulo, a gente já está alagado. Sobre a BR-040, no bairro das Graças, todos os anos, qualquer chuva que há, é um corre, porque não está havendo uma prevenção em relação a isso. É uma verdade, é verídico e isso aí pode ser constatado com os moradores que ali vivem. Eu não estou querendo polemizar, mas tem determinados trechos da cidade que realmente acontecem essas coisas pelo fato de que toda a água da chuva da BR-040 desce para a rua Pedro Ribeiro. E não havendo um deslocamento da água com maior facilidade, a tendência é alagar. Então isso aí é todos os anos a mesma coisa. Obrigada. Qual é o seu nome? Joel. O seu mesmo? Milton, isso é importante porque essa questão da prevenção é uma coisa que a gente podia ter colocado no próprio diagnóstico ali naquele momento, que é um trabalho que é sistematizado, é colocado uma logística, necessidade de coisa. Necessariamente isso é uma coisa que é importante para ser verificado, né, e colocado, vou dizer, como uma necessidade, que não é uma coisa casada junto com a educação ambiental. Tá? Porque enquanto a administração pública, seja através da secretaria ou da prefeitura ou qualquer defesa civil, que trate da questão da calamidade, no momento em que ela acontece, existe também todo o papel e a responsabilidade do cidadão daquilo que acontece. Entendeu? Porque é uma operação casada. Porque se alaga, existe uma razão para aquilo. Então existe vamos dizer, um sistema. Então é importante que isso fique constatado, a questão da prevenção, assim também como até o complemento. Isso também a educação ambiental. Né? Pode falar só? Isso faz parte também da parte da... Isso. Exatamente. Exatamente. É o plano diretor. É alguma coisa para amarrar? Não, é só sobre a questão da limpeza aí. Por quê? Você foi feita a limpeza, sim. A gente viu foi feita a limpeza, porém, é uma limpeza que, como eu disse, durou 1 mês e meio. É o tipo de limpeza que tem que ser feito durante o ano inteiro, do meu ponto de vista. É um serviço caro, mas eu acho que compensa o custo-benefício. Bem, a gente está aqui justamente para isso. Bem, existe um problema, existe uma demanda da necessidade de uma dragagem, de um sistema de comportamento também da população, da própria logística de administração. Eu acho que isso, o prognóstico é que vai ser retratado. A solução, se é permanente, se não é, isso é que eu falo, a gente vai discutir em outro momento, em outros fóruns. Hoje a gente está para entender o que acontece na cidade. Então, existe um problema que necessita prevenção, educação ambiental e uma logística talvez diferente. Né? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, foi importantíssimo, conseguimos levantar várias informações importantes aqui hoje. Vamos continuar esse trabalho pelos próximos meses, estaremos continuando na parte de proposições, agora entrando nessa fase. E a gente vai deixar esse folheto, se alguém quiser levar para a associação do bairro, alguma coisa, tem aqui o endereço para continuarmos comunicando. Qualquer coisa que vocês lembrarem depois, ou queria ter falado sobre isso, esqueci, entre no nosso blog, escreva lá, vamos responder, todos serão respondidos, todos serão incorporados no trabalho, todas as sugestões, opiniões, reclamações, tudo. Então, esse primeiro endereço aqui que vocês têm, a gente tem vários outros folhetos desses, se quiserem levar, fiquem à vontade. E agora eu convido alguém
entendendo direito, participei da primeira reunião, mas entendi muito bem a explicação que vocês deram. Então, parabenizar o trabalho de vocês. Eu gostaria de dizer que fosse mais divulgado, porque na reunião passada nós tivemos lotado o salão aqui. Nós tivemos lotado, mas lotado mesmo. E dessa vez nós tivemos poucas pessoas. Então é um trabalho muito interessante e tem que ser divulgado. Igual todo presidente da associação que está aqui sou eu. O jeito mais. Então, eu acho que está aqui o Socorro também é excelente, mas eu acho que tem que ser mais divulgado. Então, eu agradeço.